Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É uma alegria ter você por aqui e eu desejo que esse conteúdo possa contribuir para você, para o seu entendimento, para o seu crescimento, para que você possa dar um passo a mais no caminho da sua transformação, tá bom? Hoje o tema é o propósito do homem. Esse tema eu julgo ser de fundamental importância, porque a partir daqui, tá, desse vídeo, quero que você assista na íntegra, não avance, não pule etapas, quero que você pegue sua Bíblia, pegue um caderninho de anotação, como eu tenho aqui, ó, caderninho de anotação que eu vou escrevendo, aliás eu tenho mais ali. Então eu vou fazer essa sugestão, que você não apenas ouça, mas que você abra a Bíblia e você faça as suas anotações. Por quê? O conteúdo que eu vou te passar, as informações, elas vão estar ligadas diretamente no original, no hebraico. E eu vou lançar mão aqui do conteúdo do Dr. James Strong, que foi professor de teologia exegética nos Estados Unidos entre 1863 e 1893. Ele devotou a vida dele 35 anos para preparação para a chamada concordância exaustiva Strong, né? Ou então uma concordância bíblica exaustiva de Strong, tá? E é um conteúdo, material que eu sempre uso nos meus estudos, eu sempre uso nas minhas pesquisas. É algo muito profundo, tá bom? Então esse material eu tenho aqui comigo no meu computador, aliás eu tenho um computador, eu tenho um notebook só para esse programa, eu não rodo outro programa nele, é só nele, tá? Que é uma preciosidade. Então é isso que eu vou passar para você, as informações que eu vou passar aqui, eu vou procurar ser o máximo fiel ao texto original, tá? Ao seu significado, à exegese do texto, para que você possa ter uma maior compreensão e uma melhor compreensão, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, pode compartilhar, ative o sininho e assim que eu tiver novos conteúdos você vai ser avisado e vai poder desfrutar desse conteúdo. Propósito do homem, essa palavra propósito, né? Ela tem sido muito divulgada hoje em dia, e também no meio dos treinamentos de desenvolvimento humano, no qual eu sou Master Trainer em Inteligência Emocional. Então, quando vai se fazer um processo de coach ou treinamento, você fala assim, ó, você tem que buscar seu propósito, sua missão de vida e tal. E as pessoas às vezes ficam lá quebrando cabeça, né, por assim dizer, buscando, por que eu estou aqui nesse mundo, o que eu vim fazer aqui, né, de onde vim, onde estou, para onde vou, essa coisa toda. O meu objetivo aqui é mostrar para você, na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, que é um livro muito pesquisado, muito lido, usado, ele é um livro inspirador. A Bíblia Sagrada é um oceano maravilhoso de conteúdo sobre o homem, sobre seu padrão de comportamento, sobre sua vida, sobre sua existência, o que ele pode fazer e deve fazer para se tornar mais frutífero ou não. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui é a base número 1 para um outro que já o conteúdo está montado, que eu vou trazer para você, que você vai ficar assim de cara com esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo fantástico. Então, nós precisamos marchar, começar daqui, né? Deixa eu só organizando as coisinhas aqui para na hora que eu movimentar ficar fácil. Então nós precisamos começar daqui e eu vou começar com você com esses textos aqui, tá? É uma fundamentação. Existe na Bíblia uma linguagem metafórica, tá? Metáfora, tá? As pessoas usam a Bíblia usa muito a linguagem metáfora. O que é uma linguagem de metáfora? É uma figura de linguagem onde há o emprego de uma palavra em substituição a outra.
ou seja, é uma forma de comunicação indireta, ok? Então, quando se usa uma metáfora, é a forma de ensinar um conteúdo, tá? De trazer um conteúdo, de trazer uma ideia, de uma forma que seja mais acessível para a mente humana, tá bom? Então, como a Bíblia foi escrita na linguagem humana, então toda a linguagem metafórica da Bíblia é segundo a capacidade intelectual do ser humano de compreender o assunto em questão, tema, tá bom? Então vamos ver algumas linguagens metafóricas e isso vai nos ajudar a entender o texto onde nós vamos começar, tá bom? Então vamos lá. Salmo 1:3. Eu transcrevi aqui, mas eu vou ler, aqui já estou com o meu material aberto, eu vou ler e assim podemos ganhando tempo. O Salmo 1:3 diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Ele quem? Esse é o Salmo 1, diz lá, bem-aventurado o homem. Então, esse homem, numa linguagem metafórica, ele é como a árvore, como árvore. O outro texto, que é os Provérbios 3:18, diz assim: é árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Quem? A sabedoria. Então, a sabedoria, e metaforicamente, ela é comparada como a árvore da vida, né? Ou árvore, como árvore de vida, desculpa, é a árvore de vida, tá? O outro texto, que é Provérbios 11:30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o fruto do justo é a árvore de vida. Então, é uma linguagem também metafórica. É algo no justo, essa árvore de vida é algo no justo que o fará, será percebido, vão percebê-lo como alguém frutífero, alguém que está produzindo, tá? Outro texto, Provérbios 13:12, deixa eu só conferir aqui, isso, Provérbios 13:12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então aqui o desejo que se cumpre, aquele anseio que se cumpriu, é a árvore de vida, ou seja, poxa, que legal, então eu entendi metaforicamente que esse desejo que se cumpre é uma árvore de vida, ou seja, é algo que vai me trazer sombra, algo que vai me trazer fruto, eu vou poder aproveitar, eu vou estar bem, eu vou estar num estado de fluxo legal. Outro texto, vamos para lá, deixa eu conferir aqui, Provérbios 15:14. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, novamente, a linguagem metafórica, a língua serena, o que é? O falar sereno, a forma de falar. E isso é árvore de vida, ok? Então, entendendo essa questão da metáfora, que é trazer sendo um conceito de uma forma figurada, né, para que inteligível ao ser humano, tá? Então, poxa, todo ser humano, eu acredito, né, que sabe o que é uma árvore. Pode ser uma árvore seca, pode ser uma árvore de vida, ou viva, frondosa. Uma árvore seca, você observa e fala, nossa, que árvore seca. Aí quando você vê uma árvore frondosa cheia de frutos, você fala, nossa, que maravilha essa árvore, quantos frutos ela está produzindo. Então essa é a linguagem metafórica da Bíblia. Isaías 65, Isaías 65, deixa eu achar aqui, 65:22 diz assim: não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore,
e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das minhas mãos. Então, aqui no texto de Isaías, diz que a longevidade do meu povo será como a da árvore. Se for uma oliveira, é centenária. Tá? Então, existem árvores que, a ideia aqui do texto, aquela árvore, a longevidade do meu povo será como a árvore, então aquela árvore que perdura, que consegue ser centenária ou até milenar. Ok? Então, é a metáfora. Agora, Daniel 4, 10 e 11, que é a linguagem metafórica também, diz aqui, deixa eu localizar, Daniel 4, 10 a 11, achei o Dani aqui. Diz assim, eram assim as visões na minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Então, Daniel, ou ele estava tendo visão acordado ou dormindo, tá? Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, 11, e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Ok? Então, essa linguagem também é metafórica e é usada a metáfora, a figura de linguagem da árvore, que é uma árvore que crescia, crescia, crescia até o céu. Aí você observa que é uma hipérbole, né? Uma árvore que cresceu até o céu. Então, é uma linguagem metafórica de uma árvore que cresceu até o céu. Isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Então, o que é crescer até o céu dentro dessa metáfora? É algo, alguém, alguma coisa, ou algum acontecimento, que vai se tornar conhecido e visível a todos. Tá? E vai ser mundialmente conhecido. Então, essas ideias, existem muitas outras, árvore no singular ou árvores no plural, que você pode aí pesquisar. Agora eu quero trazer para você em Mateus 3:10, Mateus 7:17, 18, Mateus 12:33, Lucas 3:9, Lucas 6:43 e Lucas 6:44. Deixa eu localizar eles aqui. Que é uma expressão de metáfora usada no Novo Testamento. Mateus 3:10 diz assim, ó. Mateus 3:10. Vai lá para o texto. Pega lá seu caderninho, seu lápis, sua Bíblia. Diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O que quer dizer isso aqui? Será que o texto aqui sugere um grande desmatamento literal? Vamos sair andando aí pelo mundo e as árvores que a gente encontrar, que não dá bom fruto, nós vamos cortar. Será que é a ideia de desmatamento aí regional? Não. É uma ideia de que algumas ações ou comportamentos humanos que não são tão legais assim seriam cortados. Entendeu? Aí diz em Mateus 7:17, diz o texto: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Jesus está falando. Será que Jesus aí está falando de árvore mesmo? Ou ele está falando de padrão de comportamento de pessoas? Ou de estado de fluxo de pessoas? Já vou lançando essa palavra estado de fluxo para você entender o que vem a seguir. Outro texto, versículo 18, diz assim: não pode a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má frutos bons. Aí ele fala sobre a qualidade dessas árvores. Será que ele está falando de árvore a árvore mesmo? Ou ele está falando numa linguagem metafórica, se referindo a pessoas, atitudes, comportamentos, gestos, padrões, matrizes, emoções? Então essa é a linguagem. Mateus 12:33 diz o texto: ou fazei a árvore boa e o seu bom fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então aqui, note,
que ele usa a expressão fazer. Vou até grifar vou destacar esse texto. Jesus está falando aí, olha, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês, é responsabilidade pessoal, individual e única de vocês fazerem a árvore boa com seu bom fruto, ou também é pura responsabilidade de vocês fazerem a árvore má e o seu mau fruto. Então, cada um decide como que vai ser. Cada um decida como que vai agir. É uma responsabilidade pessoal, individual e intransferível. Tá? Intransferível. Diz um outro texto, Lucas 3,9. Lucas 3,9 diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Novamente, está repetindo aqui algo do texto de Mateus, eu fiz assim de propósito, para a gente entender que não é de árvore, né, que está se falando uma linguagem metafórica. Lucas 6,43, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Então ele diz, não existe árvore boa que dê mau fruto, e não existe árvore má que dê bom fruto. Ou seja, se você desejar ou se empenhar em fazer a árvore boa, que é o fazer, né? A árvore boa vai dar fruto bom. Se você se empenhar e fazer a árvore má, vai dar fruto mau. Então não tem como inverter isso. Tem como inverter a ordem e os seus resultados. Se a árvore for boa, o resultado é bom. Se a árvore for má, o resultado é mau. Lucas 6,44. Lucas 6,44 diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos de espinheiros e nem abrolhos se vindimam uvas. Então essa é uma expressão, foi uma expressão de Jesus, né, que sobre a qualidade da árvore e seu respectivo fruto. Qualidade da árvore e seu respectivo fruto. Como ele diz aqui, ou fazer a árvore boa, a árvore má, é uma responsabilidade pessoal. Agora, olha só que interessante em João 15. João 15, nós vamos encontrar essa expressão de Jesus que é muito conhecida, né? É um texto de inspiração, de muita pregação. Observe isso aqui, linguagem metafórica. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, Jesus era um pé de uva? Não. Deus é um agricultor? Não. É uma linguagem metafórica. Ou seja, eu sou a árvore que veio para ser o que é, e o agricultor é que me escolheu para ser o que eu sou. Mais ou menos assim. Aí ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, será que Jesus estava falando que nós somos os ramos ligados à videira? Não. João 7, vamos para João 7, que eu quero te mostrar outra expressão metafórica de Jesus aqui, que aí as coisas, vou lançar uma pergunta e as coisas vão ficar mais interessantes. João 7, 37, 38, diz assim, ó: no último dia, que era a festa do tabernáculo, estava tendo a festa do tabernáculo, no último da festa dos tabernáculos, Jesus falou assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como é que eu vou em Jesus e beber?
O que ele virou? Uma jarra d'água agora? Metaforicamente, tá? Metaforicamente. Então ele está dizendo assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Que linguagem é essa? O que Jesus está querendo dizer? Aí ele fala assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui nós temos algo interessante. Jesus falou assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, está no singular, que escritura é essa? É o Antigo Testamento, que até então eles não tinham o Novo Testamento, não estava redigido o Novo Testamento. Aí a Escritura, o Antigo Testamento, tá bom? Aí quando Jesus fala a Escritura, é o Antigo Testamento. Quando Paulo diz assim, toda a Escritura, não é toda a Escritura, ele coloca o artigo definido, feminino definido a, toda a Escritura, quer dizer, uma Escritura específica, é inspirada por Deus, tal, divinamente inspirada, tal, que ele fala sobre o Antigo Testamento, aquilo que eles tinham na época, até o próprio Paulo tinha, porque até então não tinha redigido o Novo Testamento, tá? Então, quando Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, quem crê em mim, como a Escritura falou a meu respeito, aí ele fala assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Que rios são esses? Que rios são esses? O autor João, mais para baixo, no 39, ele diz assim, e isto ele diz com respeito ao Espírito que haveria de receber os que nele crerem. Então João fala assim, ó, você falou do Espírito. Aí nós vamos nessa onda, falando, não, isso aqui, rio da água viva é do Espírito. Ah, beleza, maravilha. Então como é que eu faço para acessar isso? Não, você tem que crer segundo a Escritura. Ah, então tá. Qual Escritura? Até então talvez você não sabia que era o Antigo Testamento. Então qual Escritura? A Escritura, o que a Bíblia diz e tal. Beleza. Então hoje nós vamos descobrir quais rios são esses. Eu vou te chamar para uma jornada agora para você perceber quais são esses rios. O que Jesus queria dizer sobre esses rios? Vamos para mais um texto em João 4, está aqui transcrito, João 4, do 10 ao 15, acho que é isso mesmo, João 4, 10 ao 15, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E eu acho muito interessante isso que Jesus fala assim. Jesus está ali junto à fonte, né, da cidade de Sicar, ele está ali, a mulher samaritana vem, ele começa um diálogo, ela questiona por que você está conversando comigo se você é judeu, eu sou samaritana. Isso é um tema de um outro vídeo que eu vou montar aqui para nós, trazer para você desfrutar. E chega numa altura da conversa que Jesus fala assim no versículo 10. Versículo 10. Ela fala, como sendo tu judeus, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. Aí Jesus diz assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Opa! Água viva. Água viva. Aí continua, 11. Respondeu ela, Senhor, não tens como atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? 12. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, esse texto que Jesus falou com essa mulher, ele fala assim sobre, olha, água viva, rios de água viva. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A que Jesus se referia? Ele falou assim, vocês têm que acreditar em mim como diz a Escritura, como está escrito, como está relatado.
É por isso que eu coloquei o propósito do homem, o propósito original do homem. Então Jesus vem para mostrar que existe um rio de água viva, que existe uma fonte inesgotável, que existe um estado de fluxo que o ser humano pode entrar, desfrutar, e para isso ele foi criado, que nós vamos começar a perceber agora. Bom, estou apagando aqui, está gravado no vídeo, é só você voltar um pouquinho e pegar os textos aí, tá bom? Agora eu vou te convidar a fazer uma viagem profunda. Antes de mais nada, quero que o Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para compreendermos a profundidade desse tema, ok? Vamos lá. Eu quero que você pegue aí na sua Bíblia, você vai abrir em Gênesis 2, 4 e em diante. É aí que nós vamos começar. O que nós temos aqui? Alguns dos meus alunos, eu passei uma tarefinha para eles, há tempos atrás, que eu falei para eles assim, você que está assistindo, que é meu aluno, e não fez a tarefinha, agora você vai lembrar. Eu falei assim para eles, ao ler o Antigo Testamento, principalmente o Gênesis, quando vocês encontrarem numa porção do texto o autor escrevendo Deus, você vai grifar. Quando você encontrar numa outra altura do texto o autor escrevendo Senhor Deus, você vai grifar. Porque eu quero que você comece a ter familiaridade com essa expressão, Deus e Senhor Deus, tá? Opa, botou um Rzinho aqui. Senhor Deus. Qual é a ideia? No capítulo 1 tem um estilo de escritor, um grupo, porque o Torá, colocar assim, a Torá, ela não foi completada até o ano 400 antes de Cristo. Foi a partir de Esdras e Neemias que houve lá a completude da Torá, e a partir daí, então, eles apresentaram o povo naquela reforma lá do livro de Esdras e Neemias, que está num vídeo no meu canal aqui, sobre de até Segundo Reis até Malaquias. Está lá no canal. Está aqui no canal. Acessa e assista. E na composição do Torá, existem algumas fontes que escreveram, que é a teoria da hipótese documentada. A fonte dos eloístas, a fonte dos javistas, a fonte dos deuteronomistas e a fonte dos sacerdotes. Tá? Quando você lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai encontrar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ler aí. É Deus, 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 então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Até no 2:3, né? No 2:3 diz assim, fechando essa porção dos eloístas, né? Na fonte eloísta, vou colocar assim, usam Deus. Eles escreveram e tá bom, nosso relato sobre a formação de todas as coisas é essa daqui. Aí vieram os javistas, que vai escrever do 2, 4, tá? Até o finalzinho do 3. Os javistas, eles usam a expressão Senhor Deus. E essa fonte vem e vai usar uma linguagem metafórica sobre a formação de todas as coisas. Ou seja, vai usar uma linguagem para a gente entender, tá? Só que com um ensino profundo,
um ensino aprofundado, um ensino maravilhoso. Eu tenho aqui em minhas mãos uma porção que eu vou ler de uma obra que diz assim: é por esse motivo também que a Torá utilizou a linguagem dos seres humanos, conforme explicamos, pois ela é destinada a quem está iniciando o estudo, de modo que crianças e mulheres e as pessoas em geral a estudem. Elas não são capazes de compreender todas as coisas em sua realidade, e por isso é suficiente que recebam a tradição, por tradição, toda a ideia correta e deve ser recebida como verdadeira, e toda percepção intelectual que a mente indica existir na realidade, embora não conforme a essência verdadeira, tá? Aí diz assim: porém, quando a pessoa alcança a perfeição e os segredos do Torá lhe são revelados, ou por outra pessoa chega por si mesmo, quando algumas partes do entendimento despertam outras, ela alcança o grau que capta como verdades aquelas ideias corretas pelos caminhos verdadeiros. Assim ela aprenderá essas ideias que antes eram imaginações e alegorias, e em sua verdadeira essência as compreenderá, a sua essência. Aí diz assim essa obra literária aqui, que eu estou lendo, ó, tá? Diz assim: no próximo capítulo explicarei a causa da proibição de ensinar às massas o caminho da investigação verdadeira e iniciá-las no entendimento das coisas como são, e que é absolutamente necessário que assim seja e não de outro modo. Eita coisa, hein? Então aqui essa obra de um rabi, ela fala que existe uma categoria, uma classe, um nível de pessoas que vão aprender ou estar aptas a aprender só a alegoria da coisa, enquanto outras estarão aptas para aprender a lição verdadeira, o aprofundamento, por causa de por que isso? Por causa da sua expansão, do seu crescimento. Porque existem 5 fatores que impedem uma pessoa a avançar, tá? Existem 5 fatores. Eu falo no próximo vídeo. Vamos lá. Quando chega no capítulo 2 diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus, agora ele usa Senhor Deus, os criou. Não havia nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia, porque o Senhor Deus não fizeram chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar. No versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Opa, aqui já começou, tá? Algo muito interessante. Deixa eu já colocar o strong aqui ativar. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, Deus forma o homem, vamos pegar a palavra, tá? Homem, aqui, agora a gente já vai, agora nós vamos um passinho de cada vez, e é assim que tem que ser, né? Ele vai formar o homem, a palavra homem aí, opa, vamos ajustando aqui, tá? A palavra homem é igual a Adam. Adam é homem, humanidade e tal. De onde ele fez esse homem? Diz que ele formou do pó da terra, que vem a palavra pó, aí é igual, afar, que quer dizer terra seca, poeira, pó, cinza, chão, tá? Entulho. Seguindo, diz que do pó da terra, palavra terra, aí, terra é Adamar, ok? Adamar, então, aqui, que é terra, solo. Então veja
que esse homem, com essa palavra, origina. Adamar e a mesma de Adam, tá? Seguindo. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante isso aqui. Soprou e o homem passou a ser alma vivente. Soprou, fôlego. Então quem soprou? Deus. Então esse sopro é divino. O homem é formado do pó da terra, então ele é terreno, né? Então ele é da terra, Adão. Então o homem tem em sua composição parte terrena e parte do sopro divino, do fôlego divino, então parte espiritual, divino. Então esse homem que é formado nessa composição, ele tem a capacidade como divino, um sopro divino de se elevar e como humano de se rebaixar. Ele pode ter ele tem nele essa capacidade de elevação ou de rebaixamento. Tá bom? Aí diz assim, e o homem passou a ser alma vivente. O que é essa expressão alma? É nefesh, ou nefesh. Que é isso? É desejo, apetite, é uma criatura, é vida, é o homem interior. Então essa alma vivente, tá? Essa alma é lugar das emoções e paixões, atividade da mente. Então o homem é criado, tá? Alma vivente, com essas expressões que eu disse para você, com essas palavras. Então o homem tem esses desejos, tem essas ambições. A alma é que vem, pega o homem, entra nesse corpo, e a matéria inerte, né, e faz ele viver a vida. Então é mais ou menos isso. Então Deus sopra, e o homem passa a ser. Então a ideia metafórica aqui é o seguinte, é que o homem traz dentro dele algo, substancial muito poderoso, divino e maravilhoso. Então, quando se usa essa linguagem metafórica, isso aqui é uma metáfora, é para ensinar um princípio mais elevado, de que Deus, ao criar o homem, colocou dentro do homem coisas suficientemente poderosas para ele se elevar. Mesmo sendo uma criatura humana, mesmo habitando nesse reino visível, o homem tem dentro dele, como diz a Escritura que Jesus falou, capacidade para se elevar, elevação. Vamos limpando aqui, porque a gente vai escrever mais coisas, tá? A gente vai escrever mais coisas aqui. Vamos lá. Aí, logo na sequência, que fala que Deus criou o homem, diz o versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Agora eu quero plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, tá? E eu quero ver com você essa palavra Éden. O que significa essa palavra Éden? Essa palavra Éden, ó, jardim, tá? Jardim e Éden. Éden. Vamos pegar por parte. Como dizia Jack. Vamos por parte. Então, implantou o Senhor Deus um jardim. O que é jardim aqui? Essa palavra jardim quer dizer área cercada. Uma área cercada. Quando o Torá aqui está falando para nós, e a palavra no hebraico é gan, que é uma área cercada, eu quero que você deixe agora de ver literalmente esse jardim e comece a enxergar a metáfora, tá?
Porque a ideia dessa fonte, que é os javistas aqui, que eles vão trazer para nós isso, não é que Deus está lá plantando um jardim literalmente, como um horto, tá? Mas vamos pensar nisso como um pomar com várias árvores frutíferas. Entenda assim como um grande pomar, mas também não é o pomar literal, tá bom? Há várias árvores frutíferas. Essas árvores frutíferas significam várias possibilidades para se produzir coisas boas, coisas maravilhosas. Então, o jardim é a área cercada. E o Éden? O que significa o Éden? Deixa eu ver se eu enxergo aqui sem o meu zoinho. Porque é complicado, às vezes a gente aperta o zóio, né? O Éden. O Éden, tá? Éden, que é a palavra no hebraico mesmo, é Éden, significa prazer. Prazer. Uma outra palavra, uma outra raiz dessa palavra de Éden, que é Éden ou Ednar, Éden ou cadê? Ednar, que significa coisas delicadas, delícias, coisas delicadas ou delícias. E tem que tem uma palavra ainda com um outro substantivo, tá? Que é poderoso, que vai dizer assim: viver em regalias, deliciar-se. Que é Edna ou Ednar, que é uma raiz da palavra, olha só, Adan, que quer dizer viver em regalias, deliciar-se. Viver em regalias e deliciar-se. Acabou lá, né? Oh, acabou. Tá. Viver em regalia e deliciar-se. Então perceba isso. Que o Senhor, vamos voltar lá para o nosso texto, onde nós estamos, 2:8, né? 2:8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Plantou o Senhor Deus em um lugar específico e próprio para o ser humano, um jardim no Éden. O Éden, não existe uma localização geográfica para Éden, tá? Não é uma localização geográfica. As pessoas ficam brigando aí, lutando, falando assim: olha, o Éden era ali perto da antiga Mesopotâmia, o Éden era na África, o Éden... Não, localização desconhecida, diz aqui o Strong. Se eu tenho uma palavra que tem uma localização desconhecida, então isso, e ela está me apontando para prazer, Ednar, coisas delicadas, delícias, e também numa raiz mais antiga, que é a Adan, que é um verbo, deixa eu ver se isso aqui é um verbo mesmo, tá? Porque aí é um verbo, Adan, que é viver em regalias, deliciar-se. Então, a minha ação que se espera, ou essa palavra transmite a ação de viver a vida como num jardim cheio de árvores deliciosas. Viver prazerosamente, cheio envolto com possibilidades, com circunstâncias deliciosas e prazerosas. Por isso, plantou um jardim, né? Plantou um jardim. Olha só, aí diz assim no versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele dá uma diferenciação quando ele fala solo, pasme,
Solo. A palavra solo é admar. Admar é a mesma palavra original, admar, que tem a ver com o homem, tá? Admar, que quer dizer que é um substantivo, que é um pedaço de terra, uma porção específica de terra, que significa, e vem de Adam, também, Adam, que é um verbo, que é ser vermelho, tingido de vermelho. Então, se a gente pegar isso metaforicamente, nós vamos entender que Deus fez brotar dentro do homem, a metáfora quer nos ensinar que Deus colocou algo dentro do homem que o leva à possibilidade de experimentar o Éden, o prazer, coisas deliciosas, viver e se regalar. Então Deus planta isso dentro do homem, toda sorte de árvore frutífera. Por isso que nós começamos lá, que Jesus falou assim, você tem que fazer a árvore boa ou fazer a árvore má. Então essa qualidade de fazer a árvore boa ou fazer a árvore má está dentro do homem. Quando Jesus falou, eu sou a videira, ele falou assim, olha, eu tenho isso dentro de mim, essa qualidade, que se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão dar muito fruto. Então, essa linguagem alegórica aqui do Gênesis, tá? Essa alegoria, que até os próprios autores do Torá, os judeus, falam, que aqui não seja interpretado literal, que se você vai interpretar isso aqui literal, é aquela história que você conta para iniciação das crianças lá no departamento infantil, lá na classinha. É lá na classinha que você ensina as crianças, olha, papai do céu criou um jardim do Éden, e colocou o homem nele, papapá. Porque a criança não vai ter a capacidade de você falar assim, olha, existe dentro de você estágios de fluxo que Deus colocou e que você pode, a partir desse estágio de fluxo, viver, experimentar um Éden, experimentar um prazer. E isso é para você, Deus colocou em você. Percebeu a sacada? Propósito do homem, voltando ao propósito original. E essas árvores são agradáveis à vista e boa para alimento, porque você pode se alimentar disso que não tem problema nenhum. Você pode desfrutar desses estados de fluxo que não tem problema nenhum. E aí diz a árvore da vida, pois a árvore da vida, que é um nível de elevação poderoso e maravilhoso, a árvore da vida que simboliza a permanência, aquilo que é permanente, que nunca acaba, a árvore da vida, que te vai conduzir eternamente nesse estado de fluxo. E ele diz assim, e a árvore conhecimento do bem e do mal, dentro do homem. Onde é que está a árvore da vida? Dentro do homem, estava dentro do homem, então onde é que estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Dentro do homem, está dentro do homem. Porque aí eu vou te ensinar algo agora que você vai levantar a sobrancelha. E é bom que já levante logo no início, né? A árvore do conhecimento, palavra conhecimento aqui, vou pegar ela, né? A árvore do conhecimento, diz, por aqui, do conhecimento. O que quer dizer isso? A árvore do conhecimento significa, conhecimento do bem e do mal, significa do conhecimento. Que palavra que é essa? Dat, assim, com H, dat, que quer dizer conhecimento. Conhecimento, percepção, habilidade, discernimento, compreensão, sabedoria. Então, a árvore do conhecimento, nessa palavra aqui, que é um substantivo, dat, que significa um conhecimento.
Só que tem um verbo, né, que vai nos trazer a ação em relação a esse conhecimento, que é a palavra yada, que é um verbo. E que fala o quê? Agora, pasme. Segura a onda aí. Vou falar aqui tudo que está relacionado. Conhecer, aprender a conhecer, aprender a conhecer, tá? Conhecer, aprender a conhecer. Tem gente que tem que aprender a aprender, né? Aprender a conhecer, perceber e ver, descobrir e discernir, distinguir, e aqui vem a palavra da ação desse conhecimento. Saber por experiência. Saber por experiência. Saber por experiência. E Deus estava querendo dizer ali para eles, que falou assim, que Deus colocou do solo, fez todo nascer dentro do homem, já vou falar assim logo de uma vez, que existe dentro do homem esses estados de fluxo e capacidade que pode, ele acessando, ele vai ser frutífero de uma forma poderosa e maravilhosa. Existe esse estado de fluxo, né? Ou existia, ele perdeu isso. Esse estado de fluxo que é a árvore da vida, que ele levaria isso sempre com ele. E existe dentro do homem o conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento do bem e do mal vem por experimentar, saber por experiência. Então, quando Deus coloca isso dentro do homem, ele colocou isso dentro do homem, para que ele pudesse ter essa opção de saber por experiência o bem e o mal. O bem é bem, já vou te falar aqui o que é bem, que você já está perguntando ainda, o que é bem e o mal, tá? Então vamos lá, paraná, papapá. Bem. Palavra bem é tov, bem. É tov, né? Que é bom, agradável, amável, e o mal é ra. É ra. É ra. O mal é ra. Que é ruim, maligno, tá? Deixa eu ver aqui, árvore do bem e do mal. Ruim, maligno. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para você. Desagradável. Enquanto o bem é agradável, o mal é desagradável. Pior, infeliz, triste, grosseiro, ruim, ímpio. Tá? Então, Deus falou assim, já que ele vai falar. Agora, olha só que isso aqui eu achei fantástico. Por que ele vai falar aqui do Éden e depois no versículo 10 ele fala, saía um rio do Éden. Saía um rio do Éden. O que quer dizer isso? Saía um rio do Éden. Como o Éden não é um espaço geográfico, ele é um lugar desconhecido e ele está dentro de uma metáfora. E o Éden é um estado de fluxo, como eu já disse aqui, né? De delícias, de viver de uma forma agradável. Deixa eu só repetir o que está escrito aqui para eu não repetir coisa errada. Prazer, né? Aí, coisas delicadas, delícias, finuras. E aí ele diz assim, viver em regalias, deliciar-se. Então, como o Éden é um estado de fluxo, ele diz assim, saía um rio do Éden. O que é rio? Quando a gente pensa num rio,
você pensa naquilo que traz vida, que refresca. O rio é que por onde ele passa, ele vai trazendo vida e possibilidades, igual nós temos aqui no Brasil, essa continuação da obra da transposição de São Francisco. Os nordestinos lá, o pessoal do Nordeste, estão felizes da vida, é bonito de ver eles receber aquelas águas, né? Dos ramais lá da transposição. Então, saiu um rio do Éden. O que o texto está querendo dizer? É que dentro do homem, desse estado de fluxo, ele pode fluir como rios. Por isso que Jesus falou assim, se creres em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus está chamando para voltar para esse estado de fluxo original. E rios no Éden para regar o jardim. Olha, gente, que coisa linda. Rios do Éden, esse estado de fluxo, ele vai emanar essa água viva e vai regar o jardim. E nesse jardim tem árvores frutíferas, que são as possibilidades e estágios de você ser frutífero, de você produzir, de você ir avançar, de você crescer. Esse estado de fluxo que sai do Éden, que sai de dentro daquilo que Deus colocou em você, vai irrigar essas suas capacidades e habilidades e elas vão produzir ainda mais. É esse estado de fluxo que se chama Éden. Aí diz assim, que se dividia em 4 braços. Por que 4? Né? 4 porque significa pelos 4 cantos, né? Não tem aquela música, vento que vem dos 4 cantos da terra? É o norte, sul, leste, oeste, tá? Então 4 é a fundamentação da terra. Aí vem 4 braços, e o primeiro rio que flui do Éden, se chama Pison, que quer dizer aumento. Poxa, olha que legal. Esse estado de fluxo, esse fluir, esse rio de água viva que Jesus falou no Novo Testamento, que a gente não entendia, que até então falava assim, cara, que rio é esse? E aí ele fala, como diz a Escritura, e eu mergulhando e pesquisando isso aqui, entendendo essa metáfora, vendo agora, cara, tem manifestação em você que aqui o aumento, crescimento, né? Que vem a ver a saltar, a crescer, a avançar, tá bom? Que é o que rodeia a terra do Avilá. Terra tem ouro, fala de ouro, preciosidade, né? O ouro dessa terra é bom. O segundo rio se chama Guion, né? Ou Gihon, né? É irrompendo, ou Guion, deixa eu ver como é que tá aqui. Irrompendo. Esse estado de fluxo, que é um rio que sai do Éden, que são essas águas poderosas, isso que vai nutrir seu jardim, que vai nutrir essas inúmeras capacidades e habilidades que estão dentro de você, e vai fazer você irromper, você vai crescer, irrompendo. Deixa eu ver aqui, a ação verbal é irromper, dar à luz, quer dizer, vai trazer coisas, você vai ser criativo, você vai trazer a criatividade dentro de você. E aí ele fala que circunda a terra de Cuxi, né? Que terra de Cuxi, as origens. O nome do terceiro é Tigre, Rio Tigre. Oh, Tigre. Nossa, o G aqui ficou de arrepiar, né? Tigre. O que é o tigre? Significa o que aqui? Rápido. Tá? Então o rio que vai regar seu jardim, e isso vai trazer rapidez. Como o rio Tigre, né? Essa metáfora, essa rapidez, isso que vai fluindo em você. O Tigre, e o outro é Eufrates. O Eufrates é frutífero. Eufrates, que é frutífero. O que vem aqui?
frutífero. Isso, frutífero. Novamente frutífero. Tá? O que ele está querendo dizer com isso aqui? O rio bom e abundante. Olha aqui, a origem, né? Eufrates. Ou no grego, né? Euprates, né? Eufrates. É isso, né? Eufrates. Que é rio em abundante, rio bom em abundante. Rio extenso, famoso. Então aqui, gente, tem esse rio, né, que sai do Éden, são essas metáforas que vão ser como rios poderosos, que vão te levar a crescer. E Jesus falou assim, se você crê em mim, como diz a Escritura, é isso aí que vai acontecer na sua vida. E diz o texto, né, depois que ele fala do 14, que ele fala desses rios, no 15, no verso 15, ele diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Deus pega o homem e coloca ele nesse estado de fluxo. Não é o jardim local, fisicamente, espaço determinado. Tá? Porque ele não existe. O Éden é um local desconhecido. E é uma expressão que eu falei para vocês. O que é o Éden? O Éden é 16, 15, né? O Éden, aqui. O Éden é prazer, delícias, coisas delicadas, finuras. Éden é viver em regalias, deliciar-se. Então Deus pega esse homem e coloca ele no Éden. Para quê? Para cultivar. O que é cultivar? Trabalhar, fazer trabalhos. Então pega esse homem, coloca ele nesse estado de fluxo, e uma vez esse homem nesse estado de fluxo, ele vai trabalhar, vai realizar coisas. Está entendendo que é muito mais do que um espaço geográfico delimitado de terra, onde você vê nos livrinhos, nas gravurinhas, você vê a árvore, o homem, a mulher, né? A mulher não tem aqui ainda, né? Mas ele tá é um relato, tal. Já vou falar da mulher também. Vamos ver quanto tempo ali, se a gente não ficar muito delongado, né? Piriri, paraná. Ixi, já deu um tempão, deu uma hora já. Então, esse Éden é um estado de fluxo que o homem foi colocado. Tá? E nesse estado de fluxo, Deus colocou ele para trabalhar, para realizar coisas, fazer tarefas, né? E guardar, vigiar esse estado de fluxo, observar, prestar atenção no estado de fluxo que ele está, ok? E diz, mas, e o Senhor lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Nós já estamos lá no 16. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. De toda a árvore do jardim, olha, nesse estado de fluxo você pode aproveitar, fluir, mas saiba que o dia que você quiser conhecer o mal, o bem e o mal por experiência, vai acontecer uma ruptura aí. Você vai sentir o estado de morte. E isso estava dentro do homem, essa árvore do conhecimento estava dentro do homem. De saber por experiência. Tem que experimentar. Falou, o dia que você quiser experimentar. Vou ser bem claro com você. Você está no estado de fluxo, você está fluindo. Eu te criei todas as possibilidades possíveis e imagináveis para você funcionar, para você ir arrebentar. Mas saiba que no dia que você decidir experimentar o mal, o bem e o mal por experiência, você vai ter um problemão, né? E colocou ele ali e disse para ele, ó, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai ter sucesso. E aí Deus diz ainda, ó, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma auxiliadora que seja idônea. E Deus até viu e falou assim, olha, esse homem nesse estado de fluxo é maravilhoso, poderoso, eu vou colocar alguém, um parzinho para ele
para ele fluir aí, tá? Para ele fluir melhor e mais. E aí Deus vai criar a mulher, né? Deus cria a mulher, sabemos aí aquela questão que é também uma linguagem metafórica, tá? Da formação da mulher. Bom, para a gente não ir mais longe, não estender tanto, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. O estado de fluxo do homem, chamado Éden, que é um prazeroso, as suas árvores, as árvores frutíferas nele, suas capacidades e habilidades, e também a possibilidade dele conhecer o bem e o mal por experiência, por experimentar, estava dentro dele. E aí, no capítulo 3, que é o próximo vídeo, você vai se surpreender com um personagem que surge na história chamado a serpente. Que por muito tempo eu pensava que a serpente era a serpente e vi que a serpente não era a serpente que eu pensava que era a serpente, entendeu? Deus te abençoe, fica com esse vídeo aí. Eu volto no próximo vídeo para poder, assim, compartilhar essas coisas maravilhosas que nós estamos aqui mergulhando. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti, te dê a paz, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. A graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste na sua vida hoje e sempre. Amém. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu joinha, se torne um colaborador desse canal. Logo abaixo tem as informações como você pode se tornar um colaborador, ajudando esse canal a crescer e eu a continuar postando esses vídeos, esses conteúdos. Que Deus te abençoe e tudo te vá bem. Lembre-se, há um Éden dentro de você. E Jesus falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Pison, Guion, Tigre e Eufrates. Aumento, romper, rápido e ser frutífero. Vai aumentar, vai romper de uma forma rapidamente e frutífera. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.